Uma cúpula muito importante está acontecendo agora em Pequim, entre os Estados Unidos e o PCC. Países ao redor do mundo estão prestando atenção ao que está sendo discutido e às informações que estão sendo divulgadas. Mas há um país que está mais preocupado com essa cúpula do que qualquer outro, e esse país é o Irã. Veja, sem a ajuda da China, não existiria economia iraniana. A China compra a maior quantidade de petróleo, cerca de 90% do petróleo iraniano, mantendo a economia moribunda de pé. E durante uma guerra, quando a economia deles está desmoronando mais rápido do que nunca, o Irã não pode se dar ao luxo de perder a China. Tenho certeza de que eles ficaram chocados ao ver essa declaração sair hoje de manhã. Veja só, o presidente Trump e o líder chinês Xi Jinping concordaram que o Estreito de Hormuz deve permanecer uma via marítima livre e que os iranianos não devem poder cobrar taxas pelo uso da rota de navegação. Segundo o comunicado da Casa Branca divulgado após a reunião entre os dois líderes. Pequim quer ampliar a compra de petróleo dos Estados Unidos para diminuir sua dependência do petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz. Vale lembrar que a China é, de longe, o maior comprador de petróleo iraniano, tema já bastante discutido. Eles compram cerca de 90% de todo o petróleo que sai do Irã. Mas veja, esse petróleo iraniano representa apenas cerca de 11 a 13% do total das importações de petróleo da China. Uma parcela bem maior do petróleo deles vem de outros países do Golfo, como Catar, Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. Cerca de 40 a 45% do petróleo chinês passa pelo estreito, sendo que a maioria vem de outros países do Golfo, que o Irã está atacando neste momento. E além disso, como o Irã fechou o Estreito de Hormuz, a China não consegue obter seu petróleo como costumava fazer pelo Estreito de Hormuz. Então a China, na verdade, tem um interesse econômico em manter o Estreito de Hormuz aberto novamente, e que ele não esteja sob controle iraniano ou algum tipo de pedágio iraniano que eles cobrem de cada navio e petroleiro que entra e sai do estreito. Faz sentido a China concordar com os Estados Unidos nesse ponto, como confirmou o secretário de Estado Marco Rubio. Ouça. E isso foi importante porque o lado chinês disse que não é a favor da militarização do Estreito de Hormuz e não é a favor de um sistema de pedágio. E essa é a nossa posição. Agora, tem outra história engraçada aqui, e ela envolve o Marco Rubio em pessoa. Veja, Rubio já foi sancionado pela China em 2 ocasiões diferentes. A primeira vez foi em 2020, por criticar o tratamento do Partido Comunista Chinês aos muçulmanos em Xinjiang, e a segunda, por denunciar violações de direitos humanos e a repressão em Hong Kong. Apesar das sanções e da proibição de visitar a China, ele está no país com a delegação dos Estados Unidos participando da cúpula de alto nível. Como isso é possível? Porque as sanções não foram retiradas até hoje. O truque que a China usou foi escrever o nome dele de forma diferente. Existem 2 maneiras diferentes de escrever Marco em caracteres chineses. Ambas soam iguais quando você fala em voz alta, mas a escrita é diferente. Então, a grafia de Marco que eles usaram primeiro. E agora ele está visitando a China. Eles estão usando uma grafia diferente, basicamente alegando que as sanções não se aplicam a ele, já que agora o nome dele é diferente. Só queria compartilhar um fato curioso. Mas vamos voltar ao assunto principal. O presidente Trump também compartilhou que conversou com o presidente chinês Xi sobre o Irã. E Xi Jinping também preferiria que houvesse algum tipo de acordo para que o Irã não obtenha armas nucleares. Ouça só. O presidente Xi gostaria de ver um acordo sendo feito. Ele gostaria de ver um acordo sendo feito. E ele se ofereceu. Ele disse, se eu puder ajudar de alguma forma, gostaria de ajudar. Ele disse isso. Sim. Ele disse isso. Quem compra tanto petróleo assim, claramente tem algum vínculo com ele. Mas ele disse, eu adoraria ajudar no que fosse possível, ele gostaria de ver o Estreito de Hormuz aberto. Ele disse, se puder ajudar de alguma forma, gostaria de ajudar. Imagino que, em troca, a China fez exigências sobre Taiwan. Antes de abordar isso, vou mostrar outras coisas que ocorreram na cúpula até agora. Já tivemos 2 brigas em Pequim entre membros da imprensa e a segurança chinesa. Aqui está o vídeo de uma delas. O que há de errado com eles? Eles podem ser quando quiserem. Nós não estamos separados. Afastem-se um pouco, deem alguns passos para trás. O quê? Você quer mostrar? Estamos na comitiva com o
Devemos. Fazer dela uma rainha? Então esse é o não. O grande problema é que a segurança do nosso lado permitiu que você... Senhor, saia. Eles estão literalmente esperando por... Você. Precisamos ir. Precisamos ir, pessoal. Ok. Ok, não, precisamos ir. Vai, precisamos ir. Temos 1 minuto. Vamos! Estamos indo. Olha isso! Esse é o nosso remédio. A gente tem que ir, pessoal. Vamos. A gente tem que ir. Precisamos ir. Obrigado. Estamos indo. Sim. Vai. Vai, estamos indo. Olá. Rachel, certifique-se de aparecer nessa imagem. Vamos lá. Esses repórteres estrangeiros não podiam acompanhar e filmar Xi Jinping e Trump durante a visita ao Templo do Céu, um local histórico da China. Acredito que seja do século XV, talvez por isso toda a comoção. Em vez disso, todos ficaram esperando juntos em uma sala. Um funcionário chinês disse aos repórteres que só poderiam sair após a partida do presidente, pois os seguranças não permitiriam antes isso. Agora, isso não é algo incomum. Isso acontece muito, especialmente durante reuniões de delegações de alto nível, porque as equipes de segurança de ambos os lados são muito rigorosas para garantir que nada dê errado. Por isso, geralmente ocorrem falhas de comunicação com repórteres ou quem tenta cobrir o evento, ou se aproximar das reuniões para obter informações. Agora, infelizmente, o vídeo que acabamos de ver aconteceu ao vivo, então foi em uma transmissão ao vivo e as pessoas puderam ver exatamente o que estava acontecendo. E claro, isso não pega bem. Agora, também tivemos um segundo incidente que aconteceu durante a própria reunião, e isso também foi registrado em vídeo. Então, você pode ouvir agora. Não, cai fora daqui, porra. Não, sai. Coloque o fone para a interpretação simultânea. Obrigado. Agora, vamos falar sobre Taiwan, porque do ponto de vista do PCC, essa é a questão mais importante, ou acho que o tema mais importante que eles querem discutir. Antes de entrarmos em todos os detalhes, por favor, não se esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever aqui embaixo. Isso realmente nos ajuda, especialmente quando falamos sobre notícias da China no YouTube. Há muitos bots chineses que não ficam felizes quando dizemos qualquer coisa crítica ao governo chinês. Agora, vamos falar sobre Taiwan. Segundo a mídia estatal chinesa, Xi Jinping abordou a questão de Taiwan com o presidente Trump em uma reunião reservada. Não sabemos ao certo o que foi discutido nessas reuniões. As informações que recebemos vêm da mídia chinesa, provavelmente de alguém presente na reunião ou que repassou dados a eles. É importante lembrar disso, pois as informações recebidas provavelmente serão tendenciosas. Qualquer informação que o governo chinês queira divulgar ao público é essa informação que eles vão passar para a mídia estatal chinesa. É dessa informação que estamos ficando sabendo. Precisamos lembrar que não é como se a transcrição da reunião fosse pública. Estão sendo divulgadas informações muito específicas. Então, temos que encarar isso com cautela. Mas, de acordo com esse relatório, o líder chinês Xi Jinping levantou a questão de Taiwan na quinta-feira durante sua reunião com Trump. Xi afirmou que Taiwan é o principal tema nas relações Estados Unidos-China, alertando que a maneira como for tratado definirá se os laços seguirão estáveis ou caminharão para o confronto. Ele afirmou que, com boa administração, a relação Estados Unidos-China pode seguir estável. Se mal administrado, isso pode causar confrontos ou até conflito, levando os laços a território perigoso. Xi Jinping também enfatizou na reunião que a independência de Taiwan é fundamentalmente incompatível com a paz no Estreito de Taiwan, descrevendo a estabilidade na região como de interesse comum, tanto para Pequim quanto para Washington. O relatório da mídia estatal chinesa não citou a resposta de Trump ou dos Estados Unidos, apenas registrou as declarações de Xi Jinping. Do lado dos Estados Unidos, não houve comentários públicos ou oficiais relacionados à questão de Taiwan sobre o que foi discutido, ao que os Estados Unidos se comprometeram ou o que os Estados Unidos disseram que estava fora de questão, ou seja, não temos informações. Agora, houve alguns pontos interessantes. O primeiro foi quando o presidente Trump estava do lado de fora do templo com o presidente chinês Xi Jinping, e os repórteres começaram a gritar perguntas. Ele respondeu a algumas perguntas que os repórteres estavam gritando, mas ignorou completamente qualquer pergunta relacionada a Taiwan. Dê uma olhada neste trecho. É bem curto. Como estão as conversas, senhora?
Ótimo. O senhor mencionou isso? Ótimo lugar. Incrível. A China é linda. Dizem que vocês são legais. Você falou sobre Taiwan com o presidente? Obrigado. Muito obrigado. Senhor presidente, você falou sobre Taiwan. Ei. Ei. Obrigado. Obrigado por ouvir. Também tivemos outro comentário relacionado a Taiwan, do secretário de Estado Marco Rubio. Ele estava conversando com a NBC durante uma entrevista onde falou sobre Taiwan. Ele não trouxe novidades sobre as reuniões sobre Taiwan, mas afirmou que a posição dos Estados Unidos segue a mesma. E ele também compartilhou como os Estados Unidos veem a posição da China sobre essa questão. Então, ouça só. Para os outros tópicos, sabemos qual é a posição deles e acho que eles sabem qual é a nossa posição. Você acha que a China quer invadir Taiwan? A China provavelmente prefere que Taiwan se una de forma voluntária, idealmente por meio de um voto ou referendo em que os taiwaneses concordem com a integração. É isso que eles desejam. No final das contas, isso tem destaque. Xi Jinping. No mandato de Xi Jinping, ele deixou claro que a chamada reunificação precisa ocorrer em algum momento. Consideramos um grande erro impor isso à força ou de modo similar, pois haveria repercussões globais, não só dos Estados Unidos, e deixamos por isso mesmo. Esse tipo de ambiguidade é o que eu acho que tem definido nosso caráter, a forma como caracterizamos essa questão, e o motivo é que não queremos ver conflito. Não queremos que aconteça algo desestabilizador, porque isso seria muito perturbador para o mundo e para os dois países. Agora, para ser sincero, não houve muita informação nova em relação à posição dos Estados Unidos se está mudando em relação a Taiwan. Seria muito decepcionante se realmente mudássemos. Mas a boa notícia é que, pelo menos com base em todas as informações que temos agora, não parece que os Estados Unidos vão desistir de Taiwan tão cedo. Na verdade, durante o governo Trump, neste mandato, os Estados Unidos venderam mais armas para Taiwan do que nunca antes, sob qualquer outra administração, incluindo a dele. Então isso definitivamente é uma boa notícia. Mas ainda assim como o Irã, Taiwan também está prestando muita atenção ao que está acontecendo em Pequim, porque, para eles, isso realmente significa muito. Qualquer nova informação, qualquer mudança de postura pode ter um impacto enorme em como Taiwan se prepara para o futuro. Outra informação interessante que Rubio compartilhou nessa viagem foi sua leitura sobre o presidente Xi e a China. Quais são os planos de longo prazo que a China tem e como os Estados Unidos vão lidar com isso? Ouça só. Qual é a sua leitura sobre o presidente Xi? Quero dizer, você vê que a economia deles está enfrentando dificuldades. Você percebe que ele está isolado. Você percebe que tanto Putin quanto o presidente Xi têm um grau bastante alto de paranoia. Qual é a sua leitura ao observar o presidente Xi de longe, antes da reunião? Sim, acho que minha leitura tem sido a mesma há algum tempo. E é que a China tem um plano. Eles claramente se veem, acreditam que serão o país mais poderoso do mundo. Eles vão superar os Estados Unidos. E tem um plano para isso. Eles estão executando esse plano. E eu não os culpo. Se fosse o governo chinês, faria o mesmo. Já nós não vemos assim e não queremos ver nada disso. Não estamos tentando restringir a China, mas a ascensão deles não pode acontecer às nossas custas. A ascensão deles não pode acontecer com a nossa queda. Então há uma área em que simplesmente vamos ter uma diferença de opinião. Mas minha visão sobre eles e sobre o governo na China é que eles estão confiantes. Eles têm um plano e estão tentando executar esse plano, o que é normal. Entendo o ponto de vista de um Estado-nação, mas se isso conflitar com o interesse dos Estados Unidos, devemos priorizar o que é melhor para o país. Isso será abordado na viagem. Mais importante, isso marcará esse relacionamento por muito tempo. Uma linguagem diplomática, o que faz sentido. Você vai à China para essa grande cúpula. Claro, você não quer fazer uma declaração que aumente ou cause mais tensões. Interessante também são as declarações da China, que disseram basicamente o mesmo. As autoridades chinesas estão dizendo a mesma coisa, basicamente dizendo: olha, estamos competindo com os Estados Unidos, mas não somos inimigos. Estados Unidos e China não são inimigos. Ouça só, declaração de um alto oficial militar chinês. Você acha que a tensão entre os Estados Unidos e a China está aumentando ou diminuindo? Essa é uma boa pergunta fundamental. Eu acredito que entre todo tipo de alegações, seja como for, o século XXI, na verdade, é mais fácil para vivermos
do que foi o século XX. Porque aquela época foi caracterizada por um tipo de rivalidade ideológica. Sim, no século XXI estamos competindo. Até usando o seu próprio termo, estamos competindo dentro do sistema internacional. Sim, nós não somos seus inimigos e somos melhor descritos por você como concorrentes. Então, concorrentes podem conviver dentro do mesmo sistema. E eu acredito que, porque o mundo está enfrentando tantas mudanças, não só a mudança climática, mas também a IA agêntica, certo? Então, é realmente do nosso próprio interesse que nossos dois países assumam a liderança. Não quero dizer Go2, mas que nós assumamos a liderança para tornar este mundo pelo menos habitável. Esta cúpula é importante de várias maneiras e ainda resta um dia. Vamos mantê-los atualizados. Agora, o mais importante é prestar atenção nisso. Resolução da ONU que os Estados Unidos e o Bahrein estão copatrocinando, que pede apoio internacional para abrir o estreito. 112 países já copatrocinaram essa resolução. Espera-se que ela seja votada, com sorte, no final desta semana, talvez na próxima. Não sabemos exatamente. Mas a ONU é um órgão composto por 193 países, e 112 países já concordam com essa resolução para reabrir o Estreito de Hormuz de qualquer maneira possível. Dois países que são importantes de se observar são, claro, a Rússia e a China. Na minha opinião, a Rússia provavelmente vai vetar ou votar contra isso. O melhor cenário é a Rússia talvez se abster, mas mesmo isso é improvável. Ainda precisamos ver como a China vai reagir a essa resolução. Declarações da China sobre querer o Estreito de Hormuz não são irrelevantes, mas têm pouco significado. Mas a China usar seu voto para apoiar essa resolução na ONU quando for para votação, isso significa muito mais do que qualquer coisa que a China possa dizer. Isso também mostra ao Irã que precisam buscar a paz, pois o terrorismo deles deixa muitos países irritados com o governo iraniano. Marco Rubio disse isso publicamente ontem. Se a China quiser condenar o Irã pelo que faz no Estreito de Hormuz, terá a oportunidade de fazê-lo. Quando essa resolução for para votação na ONU, a China pode usar essa chance para votar a favor dessa resolução. Ouça só. Já apresentamos esse argumento aos chineses e espero que seja convincente. Eles terão chance de agir na ONU esta semana, quando houver resolução condenando apenas o Irã pelo que fazem nos estreitos. Existem 3 pontos. Navios chineses estão presos no Golfo Pérsico porque criar um sistema para liberar alguns navios e barrar outros é mais difícil na prática do que na teoria. Você viu um navio sem bandeira chinesa, mas com carga chinesa, atingido no fim de semana. Tenho certeza de que o Irã não fez isso de propósito, mas fez. Por isso os navios chineses estão presos lá. Agora, para entender por que o Irã está agindo da maneira que está agindo agora, precisamos voltar e olhar como o Irã chegou onde está hoje. Isso não significa apenas voltar a 1979, quando ocorreu a Revolução Islâmica. Na verdade, precisamos voltar ainda mais. Até quando a elite governante do Irã no século XIX tomou decisões que ainda afetam o país até hoje. E aí? Adivinha só? É exatamente isso que estamos fazendo no nosso podcast em várias partes, que acabou de ser lançado hoje. Então, se você é alguém interessado na história do Irã e em como chegamos até onde estamos hoje, com certeza vá conferir. Você pode assistir clicando nos links na descrição, ou pode simplesmente assistir clicando na tela final, basicamente no vídeo que está na sua tela.